e o jovem que não abre mão do céu. Eu poderia ficar 1 hora aqui no primeiro tópico, mas segundo, amados, o jovem que não abre mão dos céus é aquele que tem força moral. Repita comigo: força moral. Força moral. É interessante que o versículo que nós lemos, Salomão, ele está falando da força física, mas para Deus não importa, o que importa não é a força física. Você pode ter os olhos azuis, você pode ter o corpo manequim, você pode ser uma pessoa linda, alto, aleluia, mas se você não tiver a glória de Deus, se você não tiver a presença de Deus, isso não adianta nada. Não adianta, meus amados. Quer ver? A Bíblia nos fala no livro de Juízes. A Bíblia nos fala de um moço, de um jovem chamado quem? Sansão. A Bíblia diz que desde do seu nascimento ele foi separado. A Bíblia diz que ele foi escolhido por Deus para ser nazireu. A palavra nazireu no original significa aquele que é santo, aquele que é separado. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus te chamou para ser separado, aleluia, para ser santo. Adacabachande comandar a serra, aleluia. Deus te chamou para ser nazireu. Fale isso. Deus te chamou para ser nazireu. Mas a Bíblia nos fala que este jovem nazireu, ele não valorizou as coisas do céu, ele não valorizou aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Um jovem que de sorte que diante das batalhas era como um juiz diante de Israel. O Espírito Santo de Deus diante das batalhas se apoderava da sua vida, se apoderava da vida de Sansão. A Bíblia diz que com a queixada de jumento bem fresca, ele destruiu 1000 soldados, aleluia. Ele destruiu 1000 inimigos. Bendito é o nome do Senhor, porque o jovem, o rapaz, o homem de Deus, a mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, ele faz um estrago na seara do seu inimigo. Quem crê dessa forma, aleluia. Sem o Espírito Santo é como se fosse uma noite sem a lua, aleluia. É como se fosse uma noite sem estrelas, é como se fosse uma igreja sem pastor, é como se fosse uma escola sem professores, é como se fosse um mar sem peixes, é como se fosse um aquário sem peixes, é como se fosse o dia sem o sol. Mas quando você tem o Espírito de Deus, aleluia, ele te guia na verdade, ele te guia para ele te guia na direção certa. Deus está te guiando na direção certa nesta noite. Deus está dizendo: eu estou quebrando a tua força e estou colocando a minha força dentro de você. Recebe de Deus força moral, não a força física, mas a força moral, não a beleza, porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para aquilo que está dentro do coração. Alabachante comandar a serra, aleluia. A Bíblia nos fala na primeira carta ao apóstolo Paulo, aleluia, a primeira carta de João, do capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós. Aleluia, glória a Deus. Amados, não a força física, e sim a força moral. Amém? Glória a Deus. Não a força física, mas o que importa para Deus é ter caráter. Sansão tinha força, tinha poder, tinha autoridade, mas não tinha caráter. E aí não adianta para Deus, porque na primeira demanda, na primeira bandeja que Satanás colocou diante dele, ele não resistiu, meu amado. Foi a primeira, não caiu, na segunda não caiu, na terceira já estava balançado, os olhos já estavam, porque Satanás é assim, amados, ele não desiste, ele vai na primeira, vai na segunda, vai na terceira, até você amolecer, até você se entregar. E foi assim com Sansão. Havia 7 tranças no seu cabelo, era o segredo da sua força, aleluia, 7 tranças. E a Bíblia diz que ele começou a inventar história, e a mulher lá, Dalila, que foi paga pelos príncipes dos filisteus para descobrir a sua força, começou agora a tentar descobrir nada, e ele diz: olha, se me amarrar com cordas novas, cordas bem fortes, eu
eu perderia toda a minha força. Ela fez isso, mas nada adiantou. Quando ela disse: os filisteus vêm sobre ti, então ele quebrou as cordas, e ela disse: tu mentiste para mim, tu me enganaste. Amados, foi pela terceira vez, de sorte que ela descobriu profundamente o segredo de Sansão. Todo jovem, toda mulher de Deus, todo homem de Deus tem um particular com Deus, tem um segredo com Deus que você não pode revelar para ninguém. Aponta o dedo de profeta e fale: não revele o seu segredo para ninguém. Porque no dia que Sansão revelou, ele caiu. Ele caiu, ele fracassou. E a Bíblia diz que ele foi levado, ela cortou as 7 tranças.